Olha, que o Espírito do Senhor fale profundamente a todos os corações nesta hora, especialmente aqueles que nos visitam nesta manhã, que vieram por causa de uma honra a um amigo que festeja o seu aniversário. E eu disse a eles: olha, Deus tem algo bem maior ainda para vocês, para a vossa vida. Estou muito grato a Deus, sinto a presença do Espírito de Deus, sinto que o Senhor realmente já está surpreendendo muitos corações. Aquilo que alguns chamaram de impossível, Deus já transformou em possível. Já aconteceu, está acontecendo, irá acontecer durante a semana toda, mês todo, o resto do ano, em nome de Jesus. Bom, este é o momento mais importante da nossa reunião. Um culto cristão evangélico, ele tem basicamente três situações importantes, momentos importantes. Primeiro, o louvor. Nós cantamos, nós louvamos, nós aplaudimos, nós glorificamos, nós bendizemos, nós reconhecemos a grandeza de Deus, o nosso Senhor e Salvador. Temos um segundo momento, que é o momento em que nós participamos, nos envolvemos, ajudamos, somos generosos, cooperamos, praticamos a palavra com os nossos dízimos e ofertas. Mas o momento principal, o momento em que Deus fala, que Deus se revela, e é através do que Deus fala da sua boca, que vidas são transformadas, regeneradas, como aconteceu na minha vida e na vida de praticamente todos que estão aqui esta manhã. A Bíblia não contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Vamos abrir, por favor, na carta de Paulo aos Colossenses, Colossenses, 1º capítulo, 26 e 27. Diz assim a palavra do Pai: o mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Que esta palavra única, viva e verdadeira abençoe todos os corações. Com sabedoria, com mansidão, com conhecimento, com olhos espirituais iluminados, vamos entregar o que recebemos do Senhor. Oremos ao Pai. Grandioso é o teu nome. É o nome que está sobre todo nome. O nome de Jesus é o nome da divindade única a ser adorada. Não há outro Deus, só existe um. Não há outro caminho, só existe Jesus. Não há outro lugar aonde beber que não seja a água da vida que flui de Jesus. Então, neste dia, revela-te, fala à igreja aqui presente e aqueles milhares e milhares de pessoas pelas mídias sociais espalhadas pelo Rio, pelo Brasil e pelo mundo. Estou aqui, Senhor, submetido a Ti. A minha suficiência vem de Ti. Então usa as minhas cordas vocais, a minha mente e o meu coração para Te revelares à igreja, em nome de Jesus. E a igreja do Senhor diga amém, amém e amém. Muito obrigado.
Meus amados irmãos, minha família, santos preciosos, pedras que vivem, eleitos de Deus segundo a sua presciência, a sua prognosis, meus filhinhos em Cristo Jesus. Um mistério, a palavra grega mysterion, um mistério. Segundo a Bíblia Sagrada, não é algo inexplicável. Quizás não é um enigma a ser decifrado pela razão humana, ou pela intelectualidade, ou pela lógica religiosa. Não. Mas o mistério, segundo a Bíblia, é uma verdade divina que esteve oculta no passado e que Deus escolheu, decidiu revelar aos seus servos num momento específico e certo. Paulo, escrevendo aos Efésios 1:9, ele diz: desvendando-nos o mistério da sua vontade. Ou seja, a vontade de Deus é um mistério. E diz que Deus desvendou esse mistério, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, segundo o seu querer, que propusera em Cristo. Portanto, Mysterium é um segredo sagrado que só pode ser conhecido por revelação divina. Ninguém conhece o mistério de Deus por investigação intelectual. Diz o livro de Lucas, capítulo 8, respondeu-lhe Jesus: a vós outros, está falando aos discípulos, é dado conhecer os mistérios do reino. Os mistérios, a vocês, a vós outros, é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos demais, aos filhos da perdição, aos cabritos, aos lobos, a semente da perdição, fala-se por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Isto parece estranho. O objetivo não é que todos ouçam. A Bíblia diz que ele veio ao mundo, e esta palavra mundo vem do original grego, okomene. Deus veio ao mundo, okomene. Deus veio pelos seus. Deus veio buscar os que se haviam perdido, os seus. E aos seus, Deus tem, vou usar uma expressão bem carioca, Deus tem códigos. Esses códigos se chamam os mistérios do reino, que aprove que ele revelasse à igreja esses mistérios. Então, o Novo Testamento usa a palavra mistério frequentemente para descrever as verdades que não foram plenamente reveladas até então. Então, o Evangelho é um grande mistério. E a revelação, que é a iluminação, que é a inspiração, vem do próprio Deus. No livro de Romanos, Paulo escreve uma das cartas mais preciosas da Bíblia Sagrada, e ele diz: ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu Evangelho e a pregação de Jesus, conforme revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos. Então nós estamos entendendo esta manhã que Deus tem que estar presente quando há um mistério para ser revelado. Isto não é humano, não é intelecto, não é conhecimento empírico. Este é o próprio Deus. Diz que o mistério que estava guardado em silêncio nos tempos eternos se mostrou
revelado. Então a nossa própria vida, amados, ouça, isto é muito importante. A nossa própria vida não é um acidente. Nós não nascemos por um acaso. Deus criou, através das nossas vidas, um plano eterno. Ele criou um plano eterno e colocou dentro de nós. Significa que a nossa vida não foi apenas quando papai e mamãe se conjugaram. No Salmo 139, olha que precioso você saber o mistério da vida. Ele diz: tu me formaste, o meu interior, me teceste no seio da minha mãe. Então a nossa vida não é apenas um casal que se conjugou carnalmente. Tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram, substância ainda informe. No teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. E o salmista diz: que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos. Como é grande a soma deles. Então a vida não foi apenas um acontecimento. Este é um plano de Deus. Por isso nós somos defensores da vida. Você sabe que a nossa sociedade é muito permissiva. A nossa sociedade, quem a governa e quem a dirige, permite que se retire um ser vivo, que começa, a vida de uma pessoa começa na hora da conjugação, ali quando os espermatozoides se encontram com o ovo, ali naquele momento nasce um DNA. Então vêm os homens e dizem: não, pode tirar até 12 semanas, 13, 14, tem gente... Então, nós não somos donos da nossa vida. Este é o mistério. Foi Deus que te criou. E você estar aqui esta manhã, pode ter a certeza absoluta, é uma decisão de Deus que você não resistiu. Não poderia resistir, porque a vontade de Deus é irresistível. Para alguns, é o grande dia em que Deus se manifestará e se revelará, trará conhecimento, iluminará os olhos do coração. A pessoa vai experimentar algo que nunca experimentou na vida. Então, apóstolo, qual é o maior mistério da Bíblia que esteve oculto por séculos, mas agora é revelado aos santos? E que não é apenas para ser conhecido, é para ser vivido. Qual é o maior mistério? Lembre-se que eu tenho dito que eu vou falar de dois, um grande mistério e um mistério, porque isto são coisas importantes, porque o mundo, o cabrito, a pessoa que não tem tímpano de ovelha, não tem tímpano ovelino, ele não compreende. Por isso muita gente lê a Bíblia e diz: eu não entendi nada, apóstolo. Porque isto é uma revelação para o povo judeu, o evangelho da circuncisão; para o povo gentio, que somos nós, que não temos sangue de Israel nas nossas veias, o evangelho da incircuncisão. Então diz o versículo 26 de Colossenses, vamos voltar lá porque esta é a base do ensino esta manhã. O mistério que estiver oculto dos séculos, das gerações, todavia se manifestou aos seus santos. Veja, Deus não revela aos cabritos, Deus revela aos santos, aos quais Deus quis dar a conhecer. Deus quis. O senhor sabe, eu tenho dito isso aqui inúmeras vezes, é o meu testemunho pessoal. Durante 20 para 21 anos,
eu fui um católico apostólico, mas que não tinha Deus. E olha que eu fui presidente da Juventude Operária Católica, fui presidente da Juventude Estudantil Católica. Quem era o Deus que a igreja romana ensinava que era Deus? Maria. Maria. Então, desde criança, eu aprendi a adorar Maria como a rainha dos céus, como a corredentora. E durante anos eu vivi cego espiritual, porque eu pensava que a minha doutrina era a mariologia. Eu não sabia quem era Jesus. Ele não havia se revelado à minha vida. Então eu entrava na igreja um pecador, saía da igreja pecador. Eu entrava vazio, saía vazio. Eu conhecia os ritos todos, porque eu fui coroinha, eu tive um tio padre, então eu conhecia os ritos todos, conhecia todo o missal, mas eu não conhecia aquele que me criou, que me gerou na realidade no ventre da minha mãe, que pegou o seu espírito, o meu espírito, né, e colocou dentro do ventre da minha mãe, então revestiu de ossos, pele, sangue, tendões, fez-se um corpo, mas dentro deste corpo do Miguel Ângelo havia uma semente da salvação. Eu não sabia disso. Eu não sabia disso. 21 anos, eu me benzia, eu rezava o rosário, eu ia à igreja, eu comungava, eu me confortava, eu confessava, mas eu não sabia quem era Deus. E foi através de um acidente. Eu estava na escola militar em Angola, e numa deslocação, duas viaturas colidiram, algo ninguém sabe, eram 3:30 da manhã, algo houve de explosivo, e quando eu acordei, eu tinha sido jogado da viatura, com 7 fraturas na perna esquerda, meu pé direito estava aqui, 2 fraturas dos fêmurs, a bacia, cóccix, braço, o rosto bastante danificado, e ali e dali, de um legume, eu fui levado para o hospital, estive em 3 hospitais militares, fiz 20 cirurgias, placas, parafusos, hastes metálicas, cirurgias plásticas, reconstrução das pernas, fiz um cross-leg, colei uma perna na outra para tirar tecido da direita para a esquerda. Eu passei um verdadeiro inferno astral, mas foi na cama do hospital, vésperas de amputar a perna, assim estava o desígnio humano. Deus envia um anjo, para diante da minha cama e diz: você levará a palavra de Deus à volta do mundo. Eu não sabia quem era esse Deus. A maioria dos evangélicos não sabe quem é esse Deus. Ah, tem quem diga o chefe lá de cima. Ele não é o chefe lá de cima. O universo não comporta a sua glória. A terra está cheia da sua glória. Então, quem é esse Deus que se disse mistério e disse: aos meus santos eu vou revelar quem eu sou? Então vem Paulo e diz: o mistério entre os gentios qual é? Cristo em vós. Cristo em vós, a esperança da glória. Então o grande mistério, o maior mistério da Bíblia é saber que Deus não é uma pessoa distante, lá em cima, num trono, com uma vara de ferro, regendo as nações. Ele é o Deus que o próprio universo não comporta a sua glória. Ele vive em nós. Este é o mistério que tem que ser revelado esta manhã. Este é o mistério, este é o mistério. Cristo em nós, a esperança da glória. Então, versículo 27 disse: aos quais Deus, perdão, 26, vem um atrás, 27, aí, aos quais Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória,
o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem, ensinando a todo homem toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem que tem Cristo nele, perfeito em Cristo. Isto é um mistério. Posso lhe asseverar que nesta minha caminhada, compadre, 49 anos de evangelho, 46 anos e meio de pastor, que o irmão me conhece quando eu ainda era um jovem, me conheceu, o que mudou, o que tornou algo conexo na minha vida, com razão, com conhecimento, foi eu saber que Deus não estava apenas lá em cima, mas que pelo Espírito Santo Ele habitava na minha vida. Quer dizer, quando Ele diz Cristo em nós, significa que a plenitude da divindade, a obra da redenção, o propósito eterno de Deus, a graça salvadora e transformadora está em mim, está na tua vida, em nome de Jesus. Então nós não somos um CPF, nós não somos uma carteira de identidade, nós somos um templo habitado por Cristo Jesus. Cristo em nós, a esperança da glória. Então, Deus, Cristo, não é apenas por nós. Deus não é apenas conosco. Deus está em nós. Cristo em nós. Então, meu amado, quantas vezes você olha e diz, mas eu não valho nada, eu sou um vermezinho de Jacó, eu sou pó da terra, imagina lá quem eu sou para merecer a bênção de Deus na minha vida. E aí vem Deus e diz, eu vou te revelar um mistério, carinho. Eu moro na tua vida. Cristo está na tua vida, na minha vida. Então esse mistério é saber, Deus está em nós. Então, Cristo, o Salvador, pastor, mas eu também vim da igreja católica, eu sempre ouvi dizer que era Maria. O senhor sabe, o Papa agora cortou esse barato de acreditar que era Maria, ele diz, não, o único Salvador é Jesus. Só Ele se fez pecado, só Ele morreu a nossa morte, só Ele derramou sangue na cruz, só Ele foi crucificado, só Ele foi julgado, só Ele morreu por mim, por você, morreu a nossa morte, morreu em nosso lugar. Ele se fez injustiça para que hoje nós fôssemos justos. Amado, só Jesus é Deus. E graças a Deus que o Papa acordou para esta realidade e disse, parem de adorar Maria. Maria não é corredentora. Maria foi uma mulher abençoada, bem-aventurada, que deu à luz, você veja, a plenitude da divindade, que o próprio universo não consegue comportar, se transformou num ventre de uma mulher e nasce um bebê. E quando Maria sabe que ela foi gerada pelo Espírito Santo e que o Altíssimo estava na barriga dela, o que ela diz? Meu Senhor! Meu Senhor! Significa então que a própria Maria reconhece que Deus, imagina o que o universo não comporta, estava agora dentro de uma barriga. E quando nasce Jesus, Deus se faz carne, aquela plenitude da divindade volta à vida. Ali estava Cristo, Deus. Ele diz, eu e o Pai somos um. Quem me vê a mim, vê ao Pai. Então não é o anjo, não é o santo, não é a imagem, não é o ídolo. Que Deus te livre disso aí. Só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Só Ele é o Salvador, só Ele é o Redentor. Só Ele Ele é a propiciação. Ele é o avalista com o seu próprio sangue da tua salvação.
Pastor, alguém pode me roubar a minha salvação? Não. Jesus diz, das minhas mãos, eu lhes darei vida, jamais perecerão. Jamais. Então, esta é a essência do que eu começo a lhe liberar esta manhã, deste mistério, a pessoa de Jesus e a obra que Ele realiza em nossa vida. Em Colossenses 2 ele diz assim, gostaria pois que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laudicenses e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado, vinculado, juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção de entendimento, forte convicção de entendimento, para que compreendam plenamente o mistério de Deus, Cristo. Cristo é Deus. Diga, Cristo é Deus. Nós temos que compreender plenamente, estar convencidos plenamente. Depois ele diz no versículo 3, em quem, Cristo, todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão o quê? Ocultos, precisam de ser revelados. Versículo 4, assim digo, ninguém vos engane com raciocínios falazes. Fora desta verdade, desta revelação, são raciocínios falazes. Raciocínios que não se sustentam. Ou é Cristo ou não é nada. Ou é o Senhor Jesus Cristo ou não existe outro Deus. Então, esta revelação foi dada a Paulo para os gentios, para poderem incluir os gentios na salvação. Ele diz em Efésios 3, pois segundo uma revelação, você já viu como é que isso está tudo aqui dentro da palavra? Segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério. Segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente. Pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento no mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos e apóstolos e profetas no Espírito. A saber que os gentios são co-herdeiros, do latim, da mesma natureza, co-herdeiros, membros do mesmo corpo, da mesma participação da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Então nós estamos agora caminhando para um pleno conhecimento de uma verdade que transformará definitivamente. Se você está aqui e diz, eu era apenas um religioso, hoje a tua vida muda. Deus não se manifesta em religião, Deus se manifesta em revelação. Então Deus chama os eleitos, escolhidos, para saberem isto. Ele diz ao meu espírito, ao meu coração, chame a igreja e revela esta verdade. Cristo em nós, diga, Cristo em mim é a esperança. Significa então que Jesus é o centro desse plano eterno. A sua morte, a sua ressurreição abriram o caminho. Dizem em Hebreus 10, 19, tendo pois irmãos intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho. Agora não é mais a lei de Moisés, agora não é mais sacrifício, vigília, jejum, paga o preço, batismos, abluções. Ele diz, é um novo e vivo caminho, que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Quer dizer, quando as pessoas olhavam Jesus, especialmente dos 30 aos 33 anos, porque Ele aos 12 anos pregou no templo, depois há um tempo dos 12 aos 30, chamado pelos teólogos de tempo da obscuridade, ninguém soube o que aconteceu, onde estava Jesus, e aos 30 ele aparece e faz um primeiro milagre nas bodas em Canaã da Galileia, mudando água em vinho. Ali começou o ministério de Jesus. Então, quando as pessoas olhavam para ele, diziam, esse é o filho de Maria, ele é o carpinteiro, ele é filho de José. Ali havia um véu, e diz que esse véu foi rasgado, há um novo e vivo caminho, a revelação da graça de Deus. E diz que quando o véu se rasgou, que era a sua carne,
Houve então um entendimento, tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximamos com sincero coração, plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência, lavado o corpo com água pura é a palavra, guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Há um novo e vivo caminho. Para a maioria dos evangélicos, o caminho é a lei. Entende, doutora? É a lei. Então eles dizem, Satanás me pegou, eu vi um demônio, eu estava em casa, a panela mexeu, a cortina começou a se agitar, eu ouvi um gemido, eram as almas dos crentes no inferno. Então muita gente deduz muita coisa sem nexo causal. Então Deus disse, diga aos meus santos, o mistério que eles precisam de saber é que atrás daquela minha carne, aquele véu, estava o próprio Deus. Cristo é Deus, não há outro Deus. Pastor, mas o senhor tem que respeitar os deuses das outras religiões. Bom, não é questão de respeito, não tem nada a ver com os deuses de outras religiões. O que eu lhe posso dizer é que todos os nomes endeusados nesta terra, todos eles, os que existiram, que a maioria também não existiu, morreram, estão dentro dos seus túmulos. Sabe o que aconteceu em Jerusalém? Quando Maria e as demais foram ao túmulo, o anjo disse, ué, vocês vieram buscar, ele tinha dito que ia ressuscitar, ele ressuscitou. Ele está vivo, Ele está na minha vida, Ele está na sua vida, Ele está na igreja, Ele está no reino, Ele é o cabeça, Ele é o governante. Então Cristo em nós é a esperança da glória. Em Gálatas 3, ele disse, dessarte, que não pode haver judeu nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, todos vós sois um em Cristo Jesus, e sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Somos herdeiros segundo a promessa? Então nós não somos um povinho sem ninguém. Nós não temos uma imagem que você faz de gesso, depois joga no chão e quebra. O nosso Deus, a glória dele, o universo não comporta, mano. Cristo em nós é a esperança da glória. Nós temos que compreender isso, porque em Colossenses 2:8 ele diz isso, cuidado que ninguém vos venha enredar com filosofia, com vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Não segundo Cristo. Versículo número 9, porquanto nele, Cristo, habita corporalmente, no corpo de Cristo, diga toda a plenitude, vai comigo, toda a plenitude da divindade, toda a plenitude, tudo que diz respeito à divindade está na pessoa de Jesus. Então, eu começo a entender agora que este mistério que era indecifrável aos olhos humanos, a salvação pela fé, a justificação, a santificação, a segurança da salvação, esta verdade, são verdades gloriosíssimas. Somos filhos de Deus, não somos criaturas. Somos herdeiros com Cristo, pertencemos à família eterna de Deus. Então, a lei nunca revela este mistério. A graça revela Cristo. Cristo em nós, Cristo Jesus. Então, esse é o ministério que nós precisamos de entender. O primeiro, nesta manhã, 1 João 4, ele diz, também nele estás aperfeiçoados. 1 João 4, por favor, avance página 3 do computador, aí, filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está neste mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Versículo número 6, olha que palavra, nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve, e aquele que não é da parte de Deus não nos ouve.
Nisto reconhecemos o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Quem é de Deus está ouvindo. Eu pergunto, quem é de Deus, diga amém. Você tem ouvidos de ovelha, você é de Deus, você compreende este mistério, estas declarações de fé. Então, eu creio que fui chamado, você crê que foi chamado para ser um filho de Deus, que Cristo habita em nós, essa é a esperança da glória, que somos herdeiros com Cristo, fazemos parte da família de Deus eternamente, temos a garantia da vida eterna, temos paz no meio das provações, diz Efésios 4:30, olha que lindo aí, Efésios 4:30, não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Então não há essa de que o crente perdeu a salvação e foi para o inferno, não existe, isso é utopia, isso é negar a soberania de Deus. Diz, fomos selados para o dia da redenção. Diz em 1 Tessalonicenses 5, nós porém que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo na couraça da fé, do amor, tomando como capacete a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, não fomos colocados para a ira, fomos selados para o dia da redenção. Deus não nos colocou para a ira, mas para alcançar a salvação, mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Só Ele é o Senhor, só Ele é o Salvador. Versículo número 10, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Versículo 11, consolai-vos, pois, uns aos outros, edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Então, essa primeira meia hora, certamente, para todos que estão dentro deste auditório, desta catedral, e aquele N incontáveis nuvem de testemunhas que nós temos pelas mídias sociais, você pode entrar em contato conosco, estão aí os telefones, já estão sabendo que existe um mistério revelado à igreja, que só quem é de Deus ouve e entende, quem não é, rechaça, porque não é da verdade. Então, esta é a primeira parte da mensagem. E eu lhe digo uma coisa, que eu já tinha a mensagem pronta. Quem faz estas apostilas é o nosso bispo José Carlos, tem uma habilidade muito grande, até para traduzir a minha letra, que eu tenho dificuldade de entender. Então estamos trocando pelo telefone a respeito da nossa apostila de hoje. Eu disse, bispo, existe um outro mistério que a igreja tem que conhecer e saber. E eu quero usar estes próximos 30 minutos, porque o primeiro mistério é o fundamento da nossa salvação. Se você não acreditar nisto, lamento, você não será salvo. Mas se você acreditar e crer e disser, Jesus, tu és o meu Senhor, o meu Salvador, eu creio que tu morreste, ressuscitaste, a Bíblia diz, serás salvo. Palavra salvação, soteria, do original grego, quer dizer libertação, cura, remédio, livre do inferno, livre de condenação, vida eterna com Jesus. Eu não quero terminar no cemitério da paz, dizendo, esse cara foi um bom rapaz, ajudou muita gente, tchau. Eu não terminarei ali, nem você, porque a Bíblia diz, ainda que morra, viverá. Então, eu disse ao bispo, bispo, eu tenho algo mais para falar sobre o mistério. E eu lhe digo uma coisa, o que eu vou falar agora, este foi o conhecimento teológico. Eu preciso agora de entrar num contexto prático de algumas coisas que estão na Bíblia que precisam ser conhecidas, reveladas, e que o desconhecimento disto tem feito uma desgraça no meio do povo de Deus. Então, vamos lá. Qual é o outro mistério que o Senhor quer falar, apóstolo? Em Efésios 5, 32 e 33, o Senhor usa uma expressão aqui muito interessante. Ele diz, grande é este mistério.
Então Deus está falando grande. O que eu lhe vou dizer agora não é um pequeno, um simbólico, é um grande mistério. E ele diz que, mas eu me refiro a esse mistério a Cristo e à igreja. Depois ele diz no versículo 33, não obstante vós, cada um de per si também, ame a sua própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeita ao marido. Então, você sabe que eu parei no meu escritório durante algum tempo e pensei, o Senhor está me falando de um grande mistério. Veja, há pouco foi o mistério Cristo em vós. Agora ele fala de um grande mistério, que é a relação que ele tem com a igreja, que deve ser igual ao que um homem e uma mulher casados têm um com o outro. Paulo chegou a dizer, o homem dá a vida pela esposa, o homem ame a sua esposa, a esposa seja submissa ao marido. O que vamos tratar agora é um grande mistério, que precisa de ser revelado. Porque, irmãos, no casamento não existem dois caminhos, dois destinos, dois projetos, duas identidades que às vezes vivem em guerra por desconhecerem o que eu vou revelar hoje. E então, o casamento é uma aliança de um homem com uma mulher, um homem que ama e uma mulher que é submissa. Diz que este casamento assim é como um grande mistério, como é o mistério de Cristo com a igreja, que a maioria não conhece aí fora. Eu quero lhe falar de alguns pontos que eu tenho. Primeiro, maturidade para isso. Sou casado, tenho uma esposa, tenho filhos, tenho netos, daqui a pouco vou ter bisnetos. E tenho experiência também intelectual para tratar desse assunto que eu vou tratar agora. E conhecimento bíblico, claro. Por que que o Brasil, vamos tratar do nosso país, apresenta um índice de divórcio tão grande? 58% dos casais que se casam acabam em divórcio. Mas agora ouça o que eu lhe vou dizer. Look at the altar, please. Ouça. Hoje, 30% dos divórcios são os chamados divórcios grisalhos, divórcios cinzas, de pessoas de mais de 50, 60, 70 anos, que, quando deveriam estar desfrutando da vida na sua velhice, optam pelo divórcio. O que se passa aqui? E ainda mais, segundo a lei 6.515 de 26 de dezembro de 77, hoje em dia as pessoas podem se divorciar online. Não precisa nem de ir a cartório, nem de ir com o advogado, online, desde que não haja divisão, se houver acordo, desde que não haja filhos menores, podem se divorciar online. O que eu li a respeito disto? Por que 30% dos divórcios são grisalhos? Pessoas de mais de 50, 60, 70 anos, pessoas que tiveram 20, 30, 40, 50 anos de casados. Os argumentos são, não tínhamos mais satisfação, não havia mais conexão, começamos a ter uma ruptura, vivemos juntos, mas afastados, temos algumas incompatibilidades, o senhor sabe, começou a haver um desgosto, e então nos separamos. Eu li ontem coisas que eu fiquei chocadíssimo. Pessoas com netos se divorciando, porque faltou, não sei, uma ruptura. A igreja tem que ter uma posição pública. A igreja tem que ter um ensinamento público. Por quê? Onde está, na realidade, o problema que leva tantas pessoas a separarem-se? Um relacionamento conjugal ruim.
Todo casal que tem um relacionamento conjugal ruim gera infelicidade conjugal. E é aí que está a questão. As pessoas não valorizam muito a intimidade no casamento. E elas não sabem que é pela intimidade, pela conjugação carnal, onde os lindos e maravilhosos prazeres da vida se relacionam, é que quando não há intimidade no casamento, o casamento não fica mais protegido às investidas de Satanás. Eu vou lhe mostrar que isto é verdade. Estou aqui como advogado, mas estou aqui como pastor, como esposo, como companheiro, como uma pessoa que tem família. Vamos ler então, temos tempo? Temos tempo. 1 Coríntios 7, 3 a 5. Lembre-se que isto é um grande mistério, hein? Isto aqui é Deus mostrando o que é a vida de um casal, como ela deve ser, como ela protege o lar, se tiver uma vida conjugal normal, e como é que Satanás investe contra os casais que não têm vida conjugal. Olha o que disse Paulo. Mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. Agora veja as instruções que protegem um lar. O marido conceda à esposa o que lhe é devido. Também semelhantemente a esposa ao seu marido. Versículo de número: a mulher não tem poder sobre o próprio corpo, e sim o marido. Semelhantemente o marido não tem poder sobre o próprio corpo, e sim a esposa. Não vos priveis um ao outro. Aqui está. Porque estamos casados 50 anos. Meu marido gosta de novela, eu gosto da Netflix. E aí nos separamos, fomos no computador e fizemos uma separação, divórcio online, rapidinho. Já baixou, já somos separados, cada um vai embora. Não. A Bíblia deixa claro: não vos priveis um ao outro. O que é não privar? É não deixar de ter vida conjugal. Não pode. A pessoa quando casa, ela sabe: vou casar com um homem, vou casar com uma mulher, para ter vida conjugal, para ter procriação, para ter filhos, para ter minha família. Mas a base disso tudo é a relação do casal. Então ele diz: não vos priveis um ao outro, salvo por mútuo consentimento, por algum tempo, se você vai se dedicar à oração, e novamente vos ajuntardes. Para quê? Para que Satanás não vos tente por causa da incontinência, de se privarem um ao outro. Satanás tenta. E quando diz Satanás tenta, Paulo foi mais objetivo em Efésios. Ele diz: não deis lugar ao diabo. Então significa que o casal que se priva um do outro gera uma incontinência, e Satanás tenta e investe contra o casal que não tem vida conjugal. Não tem vida conjugal, não tem proteção. Qual é o plano de Deus para o casamento? Deus criou um homem, criou uma mulher, mandou uni-los, mandou procriar, sede fecundos, procriai-vos, mandou ter filhos. Mas o plano de Deus para o casamento não inclui só vamos ter filhos. Inclui uma plenitude emocional. Eu tenho que estar 100% plenamente feliz com a minha esposa comigo, e esta plenitude emocional é física. Não adianta você dizer que linda, que lindo, e não ter uma vida, ou então privarem-se a vida um ao outro da vida conjugal. Isso é um desastre. Você sabe quantas pessoas têm doenças dentro de casa, quantas crises, quantos problemas, quantas guerras, não é mais nem menos de uma investida de Satanás que
ele sabe quando Deus criou o homem de uma forma física, uma genitália, Deus criou a mulher de uma forma física, uma genitália. Ele diz, foi Deus que diz, deixa o homem, o pai, a mãe, una-se a mulher, tornem-se os dois uma só carne, multiplicai-vos, sede fecundos. Quem mandou ter vida conjugal não foi o meu avô, foi Deus. E o que Satanás sabe? Ele sabe que quando um casal se priva, chamada incontinência, ele deu lugar ao diabo. Aí vem um monte de problemas, um monte de doente, tem crise financeira, tem crise de... São Satanás dominando o lar. Eu sei que o que eu lhe disse, isto é um grande mistério, e as pessoas têm muito medo de falar disto, né? Porque eu estou falando para corrigir, transformar, para regenerar situações, mas a verdade é que é essa. O casamento foi instituído por Deus não só para comunhão espiritual, mas para a realização emocional e física do casal. A intimidade é uma expressão santa do amor conjugal, é um presente de Deus, não é um tabu. Privarem-se um ao outro é negligenciar, é dar vez a Satanás dentro da família. Quando o apóstolo Paulo fala, não se privem um ao outro, ele está dizendo, quem não se priva, quem tem uma vida conjugal normal, tem uma proteção espiritual. Esta é a entrega recíproca de um homem com uma mulher, voluntária, amorosa. O homem tem direito de desfrutar dos melhores prazeres da vida com a sua esposa, das delícias do casamento, do carinho, do amor da vida conjugal, e vice-versa. Privados disto, Satanás entra. Pastor, o senhor tem que me respeitar, porque eu já... Amado, eu te respeito, você sabe que eu sou um indivíduo muito educado, muito ético. Mas esse é o grande mistério que as pessoas dizem assim, pois é, aquele era um safado, o cara tinha uma esposa, mas ele na rua... Não, amado, tira isso da cabeça. O que eu estou mostrando é que quando o casal se priva, não é que eu estou mostrando, é que a Bíblia diz que esta é a área que Satanás adentra e domina. Ele tenta destruir o casamento com frieza, com distanciamento, e aí começam-se a abrir as brechas para Satanás. Todo casal que se priva, não, eu vou ficar dormindo na sala, você dorme lá na despensa. Saiba que isto aqui é uma introdução e um imiscuir-se de Satanás com a família. Toda pessoa que tem uma vida conjugal legal, não tem vez para Satanás, tem uma vida conjugal, porque ele diz, não vos priveis. Não privar é não abrir brechas. Quando há uma entrega mútua, respeito, afeto, o inimigo não encontra brechas. Agora, se há uma recusa, uma frieza, uma negação, orgulho, abre-se portas para as tentações e para os conflitos. Todo o casal que nega ao cônjuge quebra a aliança. Satanás tenta, com situações que mostram que ele está ali presente. A pessoa começa a ter problemas emocionais, físicos, financeiros, porque deu uma brecha para Satanás. Se não vos priveis, porque Satanás não vos tem, não deixe de ter vida conjugal, senão você tem uma brecha e Satanás entra na tua vida. Não é que vai aparecer um chifrudo, com pata rachada, com barba vermelha, não, são situações que ele cria. Ele é o mestre da mentira, ele é o mestre do engano. Ele vem enganando o ser humano desde a criação, desde o jardim do Éden, com Adão e Eva. O que ele fez? Bolou ali uma estratégia, rebentou, detonou com o casal, e o casal perdeu aquela conexão com Deus, se escondeu. Adão e Eva se esconderam no meio do mato. Deus disse,
Onde é que você está? De onde estou escondido, estou com medo, porque Satanás detonou o casamento, rompendo a coisa mais pura que existe, que é a relação Cristo e igreja, marido com mulher. É a coisa mais pura. Ah, não, apóstolo, o senhor sabe, fui criado. Opa, você tinha que ter pensado isso tudo antes de casar. Não, porque o meu marido às vezes vem do trabalho e eu boto uma meia, essas de meia antiga, né? Boto na cabeça, boto uma camiseta governador garotinho, boto, sabe? Vem com um chinelo arrebentado com um grampo. E quando meu marido chega, eu começo: tem conta para pagar, você tem que educar os seus filhos. Olha a sua mãe, você é pior que o seu pai. Isso vai dar aonde? Uma brecha. Quem é que entra nessa brecha? O próprio. Então, a recusa da vida conjugal é desobediência à palavra e traz sérias consequências. Quais são as consequências? Satanás entra na vida, é uma desonra a Deus. Se você desonra a Deus, você pega uma brecha para Satanás. Paulo foi claro: não vos priveis um ao outro para que Satanás não vos tente. Quer dizer que a privação injustificada, porque ele diz: não, se você tiver um tempo de consagração, de oração, tudo bem, mas logo volta. Porque há pessoas que têm seus compromissos com Deus e tal. Olha, eu vou ter essa semana 2 dias aí para buscar a Deus, tá, tudo bem, mas depois tem que voltar. Se privarem um ao outro, é uma rebeldia contra o princípio bíblico. A privação injustificada não é só um erro conjugal, é rebeldia contra o princípio bíblico. A mulher ou o homem que nega o seu corpo ao seu cônjuge está abrindo um espaço para que Satanás explore a incontinência e gera a fraqueza nos desejos desordenados. Se o casal não cultiva essa intimidade física, permite que o inimigo semeie a divisão do casal. E aqui entra o conselheiro, porque eu tinha o meu gabinete pastoral aberto há anos. Vocês sabem, eu fazia gabinete pastoral das 9 da manhã às 3 horas da madrugada. Tinha fila para atendimento. Então eu comecei a entender quantos lares foram destruídos. Não foi por falta de fé, não foi por falta de não serem dizimistas, mas por falta de comunhão no leito. Levou depois à infidelidade de uma das partes, ao rompimento, a doenças emocionais. Então, negar o cônjuge é negar o que Deus ordenou como expressão de amor, é negar a essência do casamento. Negar a essência do casamento. Então, quer dizer que a intimidade de um casal foi feita por Deus, criada por Deus, é um ato de amor e adoração a Deus também. Porque no livro de Provérbios 5, 18 e 19, diz isso, olha só. Provérbios 5, aí. Seja bendito o teu manancial. Alegre-se com a mulher da mocidade. Ele não diz, cria uma guerra. Vai dormir no quarto, vai dormir com o cachorro, vai não sei o quê. Ele diz, seja bendito, seja abençoada a tua cama, com o teu marido, com a tua esposa. Alegra-te com a mulher da tua mocidade. Corça de amores, gazela graciosa, sacienta os seus seios em todo o tempo, embriaga-te com as suas carícias. Apóstolo, o senhor vai ter que deixar de ser pastor da igreja hoje. O senhor me arranjou um problema gravíssimo. Não. Eu estou lhe mostrando onde está a felicidade, onde está o grande mistério que esteve oculto de muitas mentes. Então ele diz, olha, embriaga-te com as carícias. É carícia. Amor, graciosa. Então, isto tudo, você sabe, quando começa o desinteresse pelo beijo, quando começa o desinteresse pelo saciar-se, o corpo um do outro e tal, acabam as carícias, já está
Satanás dentro do casamento. Pastor, mas eu pensei que isso era pecado. Quem te contou? Onde está na Bíblia dizendo que é pecado? Não, embriaga-te com as carícias não é pecado, é um mandamento de Deus. Então não apenas o Senhor permite, Ele abençoa quando há alegria entre um homem e uma mulher. Eu sei que todo mundo tem um monte de desculpas com essa questão. Não, porque não sei o quê, porque... Não, isso não existe. Isto é Satanás puro com a brecha. Ele entra na brecha. Entra na brecha. Quando você vê um homem muito feliz, alegre, uma mulher muito feliz, é porque eles têm uma vida conjugal legal. Prazer conjugal, quando vivido dentro do casamento, é sagrado, é uma bênção. É um ato de amor, é um ato de fidelidade. Então o leito conjugal não é uma disputa, é um lugar de comunhão, não é campo de guerra, é aliança. O leito conjugal não é campo de guerra, é uma aliança que Deus estabeleceu. Disse: o homem só será feliz se se deliciar com a mulher só será feliz se ela tiver este approach com o seu marido. Agora, quando a intimidade é negligenciada, o inimigo se aproveita. Chama-se incontinência. Todo casal que vive incontinente muitos anos, muito tempo, muitas semanas, muitos meses, ele deu poder ao inimigo. Começam os problemas físicos, problemas financeiros, problemas emocionais. Então Paulo quis revelar este segredo espiritual, que Satanás usa a incontinência, por causa da incontinência. Pastor, mas eu já sou um senhor de 70 anos. Amado, tem muita forma de matar pulga, pô. Desculpa lá qualquer coisa, muito. Não venha com o negócio, tem 70 anos. Você está me diminuindo a mim também, pô. Calma aí. Pastor, mas eu já sou uma senhora. Sim, mas está aqui a palavra. Todo casal incontinente, Satanás se aproveita. Então, a ausência de afeto, a ausência de intimidade faz o coração ficar vulnerável. A falta de entrega de um ao outro abre um espaço. Aí começa a frieza, muitas vezes, pessoa que não tem temor de Deus, adultério, rejeição, ressentimentos, abriu-se a brecha. O que os casais fazem? Vamos nos separar, dá lugar ao diabo. Por isso é que 30% dos divórcios são grisalhos. Em cada 100 divórcios no Brasil, 30 são pessoas que já viveram 20, 30, 40, 50 anos, 60 anos juntos. Já têm netos. E agora, não, porque eu não quero viver à sombra dele ou à sombra dela. O cara viveu 50 anos um com o outro, agora o diabo botou. Por quê? Porque a intimidade conjugal gerou o quê? Incontinência. Incontinência gera uma brecha entre Satanás. Então a melhor defesa contra as tentações é um casamento saudável. Marido e mulher se cuidam no espírito, na alma e no corpo, sem mágoas, né? Que às vezes o casal fica separado. Não, porque você em 1914 a 18, eu me recordo, estávamos na Segunda Guerra, 39 a 45, Segunda Guerra Mundial. Você disse uma coisa que eu não gostei, magoei. Então estou desde 1945, o homem disse: poxa, nada para mim, não tem nada, a mulher nada. Mas foi em 1945, quando Hitler, você se lembra disso? Eu não sei quem é Hitler, nunca vi, nem mais magro, nem mais gordo. Não, porque era uma guerra, e essa guerra veio para os lençóis, veio para a cama, criou brecha, e Satanás disse: eu é que mando aqui dentro. Pastor, mas há restauração para um casal que gera incontinência? Porque uma vez fui atender um casal, não está conosco, eu posso falar, não vou dizer nome, e a esposa sentou com o marido e disse assim: pode falar a este aqui, que já tem 3 anos
que nós não temos vida conjugal. E ele olhou para mim e disse, já há 3 anos? Não tinha se dado conta. 3 anos, 3 anos. Então, talvez alguns casamentos estejam feridos por causa dessa área negligenciada. Ficou frio, esfriou. Mas olha, igreja, Deus é um Deus de restauração. Ele reacende o fogo da paixão. Quando há perdão, quando há reconciliação, há também um renovo na vida conjugal. E que o Espírito Santo hoje, ao revelar o mistério de Cristo, Deus em nós, o grande mistério de Cristo, a igreja, marido e mulher, renova o desejo, renova a ternura, renova a alegria. Amados, Satanás não pode roubar o que Deus te deu. Deus te deu essa mulher, Deus te deu esse marido. Satanás não pode roubar. Então, eu sei que se houver um bom entendimento, o casal volta a se olhar com o mesmo amor do início, lembrando da fidelidade conjugal. É um ato de obediência a Deus. Isso tudo está na Bíblia. Só que ninguém fala com medo. E deixam as pessoas, às vezes, afundar o seu barco. Porque, olha, nestes anos todos, de 46 anos de ministério, muitos casais, muitos que passaram aqui e nas igrejas, se separaram. Ah, porque eu vou para Minas Gerais, vou para o Maranhão, vou para o Ceará, vou dizer, larga tudo, rebenta tudo. Deus é que fez o casamento. Então, conclusão, o inimigo tenta dividir o que Deus uniu. Mas o casal que entende o propósito da sua intimidade, está protegido. Não dá lugar ao diabo. O casal que entende os propósitos de Deus na intimidade vive protegido. Hebreus 13:4 diz isso, olha lá. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julga o impuro o adulto. Então ele disse, o leito de um homem de Deus e de uma mulher de Deus é um lugar de honra, não tem mácula. Agora, o impuro e o adúltero serão julgados por Deus. Então, meus amados, quando Paulo diz, depois ajuntai-vos outra vez, o que ele está falando? Reconciliação. Casamento é uma aliança, exige entrega. Então, neste minuto final, eu lhe digo, guarde isto para sempre. Casamento é um pacto de amor, de fidelidade, de entrega mútua, onde há um leito sem mácula. Não tem mácula. Entre um homem e uma mulher, maridos casados, não há mácula. Segundo, nenhuma força do inimigo destrói quem não tem incontinência. Se tem incontinência, o diabo já entrou. Então, quem se protege? Quem tem vida conjugal. Que o Espírito Santo renove esse amor, o desejo entre os cônjuges da igreja. Que todos os lares sejam lares de alegria, de respeito, de prazer, abençoados por Deus. O nosso leito, a nossa cama, é um leito puro. A Bíblia diz, digno de honra, entre todos seja o matrimônio. A coisa que Deus mais honra é o matrimônio. Um leito sem mácula. Porque Deus julga os impuros e os adultos. Então aí, milhares de lares destruídos, porque simplesmente deixaram correr frouxo, não houve essa reconciliação, não houve esse approach, não houve essa intimidade. E chega uma hora e diz, melhor mesmo separar, acabou, isso já não vale mais nada. É assim que as pessoas pensam, nós somos evangélicos cristãos. Nosso leito é puro, é sem mácula. O homem tem que se deliciar com a mulher com o homem, foi Deus que estabeleceu. Mas aí já vem a desculpa, não, porque, como é que é, está um pouquinho caidinho e tal. Olha a tua barriga, meu amor, também está caidona, qual é o problema de caidinho um pouquinho? Não, porque a minha mulher tem um risco aqui, parece uma casca de laranja. Amado, laranja não é bom? Então deixa a casca de laranja em paz, pá.
Você também tem na barriga estrias. Não é a esposa que tem, é o tempo. A pessoa passa 50, 60 anos, aparece alguma coisa. Ou aqui alguém é de gesso e de que não acontece nada. Não. Então, eu queria terminar dizendo o seguinte. O grande mistério de Cristo com a igreja se reflete na ligação de um homem e de uma mulher casados em Cristo. E o mistério da piedade é você dizer, Cristo em mim é a esperança da glória. Assim como entre marido e mulher não pode haver brecha, na vida espiritual também não pode haver brechas. Você é Cristo, 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 Cristo. Assim seja. Assim disse o Senhor. Olha, eu fico muito grato a Deus por esse aplauso, porque numa multidão desta, só um casal foi embora, significa que ganhamos, hein? Um casal levantou, bateu o pé, sacudiu a poeira. Glória a Deus, nós estamos tratando com os santos. Curva a sua cabeça. Pai amado e bendito, eu louvo o teu nome. O meu coração estava um pouco inquieto com esta questão, mas eu cumpri a missão. E eu sei, Deus, que casamentos se restaurarão, o fogo arderá de novo, a honra a Deus pelo leito imaculado, o fim da incontinência e a volta ao calor do amor, as delícias do amor. Assim, meu Deus, abençoa os homens e as mulheres desta igreja, aqueles que seguem o meu apostolado nas nações. Abençoa os lares, Pai. Abençoa os lares que não têm brechas, que não há espaço para o mundo secular, para o diabo, mas há um espaço de amor e de entrega, sem as restrições daquilo que o mundo impõe, Pai. Abençoa o amor, abençoa os casais, abençoa as famílias, Pai. Abençoa aqueles que esta manhã estão dizendo, eu entrego a minha vida a Deus, eu confesso como Senhor e Salvador, Cristo é o meu Senhor. Obrigado, meu Pai. Nós vamos voltar agora a casa, o Senhor já foi adiante, os anjos nos guardarão, armas forjadas não prevalecerão, o homem mau, fraudulento, enganador, o sanguinário estão aniquilados, fortalezas, sofismas e altivez estão debaixo dos meus pés, dos nossos pés. Vamos em paz, vamos viver essa expansão, esse crescimento, tanto material, quanto espiritual, quanto físico, quanto conjugal. Que a graça de Deus, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo se manifestem eternamente em todas as vidas, e todos digam comigo, amém, amém e amém. Um lindo aplauso. Vamos ficar de pé.